Pronto, agora eu coloquei para gravar. Então, vamos começar aí. A aula é bem tranquila e tenho certeza aí que todo mundo vai conseguir assimilar tranquilamente, porque é bem parecido com o português, assim. Se a gente for, a gente só tem que ver certinho todos os tempos verbais que vão ser usados em cada tipo de condicional. Vocês já viram a zero e a primeira, e é bem parecido com o português, eu acho que não vai ter problema, não. A gente vê aqui com mais calma. Vamos começar então, galera. Vamos lá. Então, conditionals. As conditional sentences, ou orações condicionais, são frases que representam a ideia de que algo só aconteceu, acontece ou acontecerá sob uma determinada condição. O que é isso? É basicamente que você vai ter duas orações numa frase, né, nessas conditional sentences, que são o quê? Uma oração vai dizer qual é a condição para que algo ocorra e a outra vai ser a oração principal, que é o que vai acontecer. Então você tem a condição e o que vai acontecer, ou o que aconteceu, ou o que pode acontecer, ou o que acontece. Isso tudo, se é algo que aconteceu, acontece ou vai acontecer, isso depende de qual condicional você está usando. Tem condicional que você sempre usa para presente, tem condicional que você sempre usa passado e tem condicional que você usa para o futuro. Vamos lá. Na maioria das vezes, a construção das conditional sentences é feita com a palavra if, que significa se. Acho que todo mundo já sabia disso. Você pode usar também a palavra whether, é menos usada um pouco, mas dá para usar. Para as condicionais, mas normalmente é a if. Tanto é que elas são chamadas de if clauses, né? Seriam as, as frases com o se, né? Na língua inglesa. Então, beleza. São 4 tipos básicos de condicionais, que nem a gente estava falando. Temos a zero conditional, a first conditional, second conditional e third conditional. A zero conditional, ela é aquela que ela vai retratar para coisas sempre no presente. Quero falar, por exemplo, se chove, tem trânsito. Quero falar algo que é uma regra. Toda vez que alguma coisa que chove, tem trânsito, né? Então, vou falar assim: if it rains, there is traffic. Então, nós temos aí uma condição que você pode meio que substituir por toda vez que, porque é uma condição que sempre é satisfeita. Se tal coisa acontece, é fato que outra acontece. Tem toda aquela ideia de certeza, por isso que é usada sempre no presente. Então, eu acho que essa if it rains, there is traffic. Por exemplo, eu quero falar que se eu estudo, eu mando bem na prova. If I study, I ace the test. Também dá certo aí. É uma coisa que sempre acontece, por isso a gente usa no presente. Qual que é a estrutura da zero conditional? É basicamente presente na if clause, né? Na oração como do se, e na oração principal, na main clause, você também usa o presente. Presente simples nas duas. Então é a mais simples de todas. E ela faz aí para ter a ideia de certeza. Se você tiver com dúvida de qual condicional é, para saber se é a zero conditional, você basicamente substitui o if por every time that. Pronto, dá certo. Por exemplo, every time that it rains, there is traffic. Então, se você substituir isso, você tem a ideia de certeza. Se bate, equivale à ideia de certeza, porque é a zero conditional. Beleza? First conditional. Vocês também devem ter visto com a Isabela. A first conditional, ela já é uma condicional que se algo acontecer no presente, algo acontecerá no futuro. Ou seja, aquela clássica, assim, a primeira, se eu dormir durante a aula, eu não vou aprender o conteúdo, sei lá. Então, você pode falar assim, if I sleep during class, I will not learn the content. Ou seja, você tem
a oração com if, a if clause, no presente simples, e aí a main clause ela já vai ser no futuro simples, a gente vai usar o will. Ou seja, se algo for ou não for feito agora, algo acontecerá. Meio que a consequência dessa if clause ela é no futuro. A second conditional ela já entra para uma consequência no passado. Seria algo que iria acontecer se eu fizesse tal coisa. Então, por exemplo, um bom exemplo aí, se eu fosse você, eu arranjava um emprego, sei lá. Então, if I were you, I would get a job. Nós temos aí também que a if clause, a oração com if, ela está no passado. If I were you, se eu fosse você. E uma consequência também que ela é distante. Você pode perceber que a característica da second conditional ela ser distante. Algo que não vai acontecer, mas que aconteceria se tal coisa acontecesse. Entendeu? Eu acho que então nós temos aí uma ideia de mais de distância mesmo. Ela é impossível de acontecer. Se algo acontecesse no passado, o que não aconteceu, tal coisa aconteceria. Então, esse aconteceria aí, nós vamos usar o que seria no português o futuro do pretérito, né? Que é usado na second conditional. O futuro do pretérito, na verdade, no inglês, nada mais é do que o would, que o would é o particípio do verbo will, então é bem parecido. A gente usa o would mais o verbo principal, a gente vai ver mais com calma ali. Então, é basicamente isso. Você tem a if clause no passado simples, e depois temos a principal, a main clause, com would mais o verbo principal. E quero falar que se chovesse hoje, eu ia cantar na rua, sei lá. If it rained today, I would sing on the street. Então, basicamente, é um futuro impossível aí que você fala que se algo acontecesse, tal coisa aconteceria. Beleza? A third conditional ela é um pouco mais especial. Ela já vai usar o passado, o que no português seria o pretérito mais perfeito, no inglês é o past perfect, que é o past perfect, é aquele passado do passado, assim, para se dizer. Então eu quero falar que se algo tivesse acontecido, alguma consequência teria acontecido também. Melhor exemplo aí, se falar em português, sei lá, se eu tivesse passado em álgebra, se eu tivesse passado em matemática, eu teria me formado mais cedo. Então você vai falar, if I had passed in math, I would have graduated earlier. Então, nós temos aí a if clause no passado perfeito, que é aquele passado do passado, se eu tivesse passado em matemática, e depois nós temos a oração principal, a main clause, que ela vai estar no presente perfeito, com o would ainda. É o would mais o presente perfeito. Então, I would have graduated earlier. Então, nós já vimos o presente perfeito, nós já vimos o passado perfeito, e nós já sabemos a diferença deles, né? Certo? E nós temos aí. Ele seria que. Então, seria algo totalmente impossível, né? Que se eu tivesse feito tal coisa teria acontecido, assim. Ela é mais parecida com a second conditional, assim, mas ela tem uma ideia de mais passado ainda. Se a second conditional ela está distante, a third conditional está mais distante, mais impossível de acontecer. Beleza? Tranquilo? Beleza, então. Vamos lá, vamos ver aqui agora a second conditional mais a fundo aí. Dei uma geralzona aí por elas. Agora vamos ver, para caso não tenha ficado claro.
Mas a aula de hoje é basicamente isso. A gente vê aí a aplicabilidade delas, algumas restrições, algumas exceções às regras e fazer uns exercícios. Aí é bem tranquilo mesmo. Então vamos lá. A second conditional são orações usadas para falar de situações pouco prováveis ou mesmo irreais no futuro. É aquilo que a gente falou. Ela é distante, ela é meio impossível de acontecer. Nós temos dois jeitos de usá-la. Ou você pode usar a if clause primeiro, depois a main clause, ou seja, primeiro a oração com o if, depois a oração principal, ou você pode inverter, você pode começar a falar a oração principal e depois usar o if, é que nem no português. Então nós temos aí nesse exemplo, if I had $1 million, I would buy a new house. Então, se eu tivesse $1 milhão, eu compraria uma nova casa. Se a gente for inverter, for colocar main clause primeiro e depois a if clause, nós vamos ter aí no exemplo, I would buy a new house, I would buy a new house if I had $1 million. Ela é mais direta, assim, se você for começar com a if clause, você tem que sempre lembrar que tem a vírgula, né? Porque você está começando com a oração subordinada, e a outra ela é mais direta. Mas significa a mesma coisa, eu compraria uma nova casa se eu tivesse $1 milhão. Pode ver que é um futuro improvável que é usado, por isso a gente usa would buy. Beleza? Então, tranquilo. Uma coisa aí importante. Não necessariamente a gente usa o would na if clause da second conditional. O que a gente pode é substituir, às vezes, o would por should ou could, que são outros modais. No caso, should é aquele deveria e could é o poderia, né? Would seria aquele iria. Todos podem ser usados na second conditional. O would é o mais clássico, por ser o passado de will, mas também pode ser usado should, também pode ser usado could. Por exemplo, se eu fosse você, eu poderia ganhar muito dinheiro com o seu talento, sei lá. Então você pode falar, if I were you, I could make a lot of money with your talent. Então, é a mesma coisa, nós temos a if clause do mesmo jeito, no passado simples, e depois, em vez de usar o would mais o verbo no presente, na forma básica, né, nós vamos usar o could, para dar a ideia de que não necessariamente eu iria, mas eu poderia. E a mesma coisa com should, dando aquela ideia de deveria. Vamos aí, um exemplo. Se minha mãe estivesse aqui, eu deveria limpar a casa. Por exemplo, if my mom were here, I should clean my house. Então, nesse esquema aí, é a mesma coisa, você só vai mudar o modal para dar uma ideia específica aí. Lembrando que o should é o passado de shall, né? S-H-A-L-L. Could é o passado de can e would é o passado de will. A mesma coisa poderia acontecer na first conditional com os verbos no seu tempo presente, assim. Seria will, shall e can. Beleza? Então vamos lá. Eu acho que não tem muito aí. Nós temos aí, então, na second conditional, aí a estrutura. Nós temos o if, para iniciar if clause, depois o sujeito, depois o verbo no passado, depois o complemento da oração da if clause, depois nós temos aí a vírgula, né, e depois o sujeito, o verbo modal would, que poderia ser também could ou should, e depois o verbo da oração principal na forma básica dele, e depois o complemento. Como é que ficam aí? Vamos ler alguns exemplos. Então, nós temos aí, if I were you, I would leave home early. If I were you, I would leave home every time my parents start arguing. Então, arguing. Ou seja, se eu fosse você, eu sairia de casa toda vez que meus pais começassem a discutir. Nós temos aí a oração condicional, que é o if I were you, a if clause. Depois nós temos a oração principal. I would leave, ou seja, o sujeito, would leave
aí a locução verbal com would. E home every time my parents start arguing seria todo o complemento aí da oração principal. No segundo exemplo aí nós temos: If my friends had any money, they would certainly pay for my ticket. Então, se meus amigos tivessem algum dinheiro, eles certamente pagariam pela minha multa, ou pelo meu ingresso. Depende aí de como é que seria o contexto. Pode ser qualquer um dos dois. Então, nós temos aí a if clause, começando com if my friends had any money, se meus amigos tivessem algum dinheiro. E aí temos aí depois a main clause, como they would certainly pay for my ticket. Eles com certeza pagariam pelo meu ingresso. Beleza? Acho que bem tranquilo, né? No penúltimo exemplo aí nós temos: If she didn't know me so well, she would think I was hitting on her. Ou seja, se ela não me conhecesse tão bem, if she didn't know me so well, she would think I was hitting on her. Nós temos aí também o mesmo esquema, a if clause começando. Como essa é uma condição negativa, nós usamos aí a oração no passado simples. O passado simples, né, não é if she didn't knew, por exemplo, é if she didn't know. Normal, passado simples normal. Então, se ela não me conhecesse tão bem, e aí a outra oração, conforme a gente já tem visto aí, futuro do pretérito, isso seria no português. She would think I was hitting on her. Beleza? E aí, então, no último exemplo aí, usando o modal de could aí, para mostrar que também dá para ser usado. Então, I could kick your ass if I wanted to. You're lucky I'm a pacifist. Ou seja, o cara tá falando, eu poderia te descer a porrada, seria uma expressão pejorativa, se eu quisesse. Então, se eu quisesse, eu poderia te descer a porrada. Deu para entender, então? Aí a segunda condicional, como é que ela trabalha? Toda essa ideia aí de, se tiver uma condição no passado, alguma consequência improvável em real, porque a condição do passado não é satisfeita, ela aconteceria, né? Por isso a gente usa o would. Então, beleza. Vamos... Acho que agora temos um exercício aí, só para ficar claro. É isso mesmo, alguns exercícios aí. Vocês preferem fazer juntos? É rapidão? Ou vocês preferem que eu dê uns 2 minutos aí para vocês fazerem? Vocês respondem, a gente vê, corrige. Vocês quem mandam. Vamos fazendo junto, né? Rapidão isso aí. Então, beleza. Primeiro exercício aí. A gente vai simplesmente substituir aí com tempo verbal de acordo com a condicional que tem aí. Então, if her hair were black, she... Então, vamos lá. O que aconteceu aí? Na if clause, nós temos o quê? Um verbo no presente, no passado simples. If her hair were black. Se o seu cabelo fosse preto. Então, se a condicional está no passado simples, nós temos um caso de segunda condicional. Se temos um caso de segunda condicional, nós vamos usar o would mais o verbo normal. Então, she would look completely different. Então, a resposta aí é a letra C. She would look completely different. Beleza? Acho que tranquilo, né? Não é novidade para ninguém aí. Vamos lá. Segundo, mesma coisa. Vamos lá. Nós temos aí, I do that if I were in your shoes. Mesma coisa, na if clause, nós temos, na oração condicional, nós temos aí um passado simples.
simples. If I were in your shoes. Se eu tivesse nos seus sapatos aí, se eu tivesse na sua pele, que seria. Então, a gente sabe, de novo, que é a segunda condicional e sabe que a gente tem que usar o would. Então, nesse caso aí, também vai ser a letra C. I wouldn't do that if I were in your shoes. Uma coisa que eu não falei é isso aí, ó. Você percebe que a gente tem o if I were. A gente viu no passado simples que para o verbo to be, nós temos o was e o were. O was, ele é para singular. Então, ele seria para I e para he, she, it. You é considerado sempre plural, né? Então, you, we, they seria sempre were. Porém, quando nós temos esse caso de segunda condicional, o eu, a primeira pessoa do singular, o I, também vai usar o were. Então, é normal a gente falar, if I were you, I would do something. Isso é o certo. Se você falar, if I was you, na língua escrita tá errado. Na língua falada, as pessoas ainda falam e tal, é entendível, dá para passar tranquilo. Porém, se você estiver escrevendo alguma coisa, a segunda condicional tem que ter o were pro I. Beleza? Essa aí seria uma exceçãozinha aí que eu tinha que comentar. Vamos lá, terceiro exercício aí. Vamos lá. Nós temos aí, a frase começa com um if clause. Então, nós temos o if you, tanana, the train, you wouldn't be so tired when you arrived. Então, como nós temos aí uma oração com would be, ou seja, would mais, no caso wouldn't, mais o verbo na forma básica, ou no presente, nós sabemos aí também que é a segunda condicional, e se é a segunda condicional, na if clause nós vamos ter o quê? Passado simples. Ou seja, if you, então nós temos que pegar aí algum verbo no passado simples. Nesse caso, todos os verbos são no passado simples. Então aí a gente já tem que partir para uma questão de vocabulário mesmo. Se eu mostrasse o trem, eu não estaria tão cansado quando eu chegasse. Não tem sentido. Se eu encontrasse o trem, eu não estaria tão cansado quando você não estaria tão cansado quando chegasse, também não tem sentido. Se você comprasse o trem, você não estaria tão cansado quando você chegasse, também não faz sentido. O que faz sentido é a letra A, que nós temos, if you took the train, you wouldn't be so tired when you arrived. Ou seja, se você pegasse o trem, você não estaria tão cansado quando chegasse. A 4 aí. If smoking were allowed, I, tanana, a cigarette. Então, nós temos aí a if clause. Nós temos aí a if clause. A if clause está no passado simples. If smoking were allowed. Então, nós sabemos que é a segunda condicional. E que, então, a main clause vai ter o would mais o verbo na forma básica. Ou seja, would have a cigarette. Então, if smoking were allowed, I would have a cigarette. Se fumar fosse permitido, eu fumaria um cigarro, eu teria um cigarro. Mais ou menos isso. A quinta aí agora. Vamos lá, a quinta. If it, tanana, we won't go. Vamos lá. Nessa quinta aí, nós temos o quê? A main clause, ela não tá mais com would, ela tá com will, ou will not, no caso, né, won't. Ou seja, isso passa a ser um caso da first conditional. Se é a first conditional, nós temos aí na main clause, ou na if clause, um presente simples. Ou seja, if it rains tomorrow, we won't go. Ou seja,
Se chover amanhã, nós não iremos. Beleza? Ficou alguma dúvida aí da second conditional, galera? Eu acho que também não foi nenhuma novidade para ninguém. Bem tranquilo, né? Beleza, então. Vamos começar aqui a third conditional. Então, vamos lá. A third conditional são sentenças condicionais usadas para falar do passado. Ela faz referência a algo que não ocorreu no passado e, portanto, pode expressar arrependimento. Então, o que ela vai fazer? Ela vai falar que se algo tivesse acontecido, ou seja, algo que não aconteceu no passado tivesse acontecido, a consequência também no passado seria outra. Entendeu? Como é que seria? Na second condition, a gente tem que, se alguma condição do passado não fosse satisfeita, algo estaria acontecendo. Nessa, se alguma condição do passado que não foi realizada tivesse acontecido, outra condição do passado, outra consequência do passado teria feito. Fica meio confuso assim, mas a gente vai perceber aí como é que é. A gente caracteriza basicamente pela presença do past perfect e do present perfect. Então vamos lá. Alguns exemplos. Nós podemos ter também, começando pela if clause ou pela main clause. Começando aí pela if clause, nós temos o seguinte exemplo. If I had known his telephone number, I would have called him. Aqui está VC, I would have called him. Ou seja, se eu tivesse sabido o seu número de telefone, eu teria ligado para ele. Nós temos aí, começando pela if clause, nós temos o passado perfeito, se eu tivesse sabido aí, é meio estranho no português, mas no inglês faz sentido, eu teria ligado. Então, e a mesma coisa aí, começando pela main clause, nós teríamos I would have called him if I had known his telephone number. A mesma coisa, só que invertido aí. Ambos são possíveis. Eu teria ligado para ele se eu soubesse, se eu tivesse sabido seu número de telefone. Se eu tivesse pego o número de telefone, alguma coisa assim. Então vamos lá. Qual que é a estrutura da third conditional? Ela é basicamente, na if clause nós temos o if, mais o verbo no past perfect, ou seja, had, mais o verbo principal no particípio. Mais o complemento, ficou faltando aí, né? Aí depois Nossa, ficou meio estranho aqui. Mas aí teria mais o complemento. E aí na main clause nós teríamos o sujeito. Depois nós teríamos o would have, could have ou might have. Os modais would, could ou might. E depois o verbo no presente perfeito, né? Que seria o have mais o verbo principal no particípio. Ou seja, aí que nem nós temos nos exemplos. If he had come on Monday, I would have seen him. Então, se ele tivesse vindo na segunda, eu teria visto ele. O que a gente pode perceber aí? Que se alguma condição no passado fosse satisfeita, que é o que? Se ele tivesse vindo na segunda, uma outra condição no passado teria, uma consequência no passado também teria acontecido. I would have seen him. A gente pode perceber aí que a if clause está começando com past perfect e na main clause a gente tem aí o would depois o present perfect. I would have seen him. No segundo exemplo aí nós temos if she had worked more, she would have saved more money. Ou seja, se ela tivesse trabalhado mais, ela teria economizado mais dinheiro. No último exemplo aí da frase, nós temos if we had studied harder, we might have passed the test. Então, se nós tivéssemos estudado mais, nós poderíamos ter passado no teste.
A gente tem um exemplo para would, um exemplo para could, um exemplo para might. A mesma coisa aí da second conditional. O que vai mudar é que, em vez da gente ter depois o verbo na forma básica, o verbo no presente, a gente vai ter o verbo no presente perfeito, que é aquele que a gente viu, que é o have, mais o particípio passado aí dele. Tranquilo? Beleza, ficou meio confuso? Ficou... Podemos seguir aí? Vamos seguir. Qualquer coisa vocês podem falar aí, por favor. Beleza, então vamos. Beleza, é isso aí. Vamos fazer uns exercícios aí pra gente fixar isso aí certinho. Como é que vocês preferem mesmo? Vocês querem fazer junto? Querem uns 5 minutos aí para fazer esses 4 aí, depois a gente corrige? Vocês que falam. Para saber se está tudo assimilado. Então vamos lá, vamos continuar fazendo aqui junto. Vamos nessa primeira frase, para completar com a terceira condicional, em todas aí. Então, if I, ou seja, essa primeira oração já é a if clause, já é a oração condicional. Então, o que nós temos que usar, se é a terceira condicional que a gente vai usar, a gente tem que usar o past perfect negativo, né, que tem o not na frente, do verbo choose. Então, if I hadn't chosen such a boring movie, aí depois nós vamos com a main clause. A main clause ela tem que ter o would mais o verbo no presente perfeito. Então, would have. Calma aí que tem alguém pedindo para entrar, parece. Acho que não. Então, nós temos aí, depois, na main clause, nós vamos ter o verbo no presente perfeito. Would have, depois o verbo no particípio. Então, como é que vai ficar? If I hadn't chosen such a boring movie, she wouldn't have slept the whole time. Então, se eu não tivesse escolhido um filme tão chato, tão entediante, ela não teria dormido o tempo todo. Beleza? Tranquilo? Nós podemos ver aí que nós temos o wouldn't mais o presente perfeito, have slept the whole time na main sentence, e na conditional sentence nós vamos ter aí o past perfect, hadn't chosen. Vamos lá para o segundo exemplo. She, tanana, on me, if I, tanana, so slow. Então, ela está começando com a main sentence, porque o if está só lá depois. Então, she wouldn't have given up on me. Por quê? Se a main sentence nós vamos usar o presente perfeito, ou seja, wouldn't have given up on me. E depois, na if sentence, nós vamos usar aí o past perfect. Ou seja, if I hadn't been so slow. Ou seja, nós temos aí o resultado para isso. Tranquilo, né, galera? Ela não teria desistido de mim se eu não fosse tão lerdo, se eu não tivesse sido tão lerdo, né, que seria condição totalmente no passado. Vamos lá para o terceiro exemplo. He, nós temos aí para usar uma dica para usar o modal can para o verbo go, for the home run, if he, tanana, a more solid match. Ou seja, vamos lá. Ela está começando também de novo pela main sentence, pela oração principal. Então nós vamos usar nela o presente perfeito. O would mais o presente perfeito. Não would no caso, né? O could, porque ele estava pedindo o que para ser modal. Ou seja,
Ele está pedindo, então, can para ser modal. Então, nós vamos começar aí. He could, depois o presente perfeito do verbo go, ou seja, he could have gone for the home run. If he, na if clause nós vamos ter aí o past perfect, ou seja, if he had a more solid match start. Ou seja, nós temos aí o verbo modal could, have gone, que seria o presente perfeito do verbo go, e aí na if clause nós vamos ter aí o passado perfeito do verbo have. O passado perfeito, ele vai usar o had mais o verbo no particípio. O verbo have no particípio já é o verbo had, então é a mesma coisa, é had. Seria se tivesse tido, que a gente tem aqui. Só que lá é a mesma palavra. Beleza? Na quarta oração, nós temos aí, começando já com a if clause, if they. Se nós começamos com a if clause, na if clause a gente sempre tem o past perfect. Ou seja, if they had rehearsed earlier, the show would have been. Na verdade, faltou um not aí, galera. Desculpa. Faltou um not para fazer sentido, né? Então seria the show wouldn't have been so bad. Então, if they had rehearsed earlier, se eles tivessem ensaiado antes, o show não teria sido tão ruim. Então, the show wouldn't have been. Faltou um not aqui para a gente saber que é para usar no negativo. Mas para ter sentido, só faz o negativo aí. Beleza? Tranquilo? Eu acho que nenhuma dúvida aí nesses exercícios. Vamos aí para o próximo aí. Esse aí é um exercício, não é estilo Enem, eu tirei do vestibular da ESPM, né, uma escola de comunicação, mas que tem a ver aí com a third conditional. Vocês vamos fazer junto, né? Então nós temos aí uma tirinha, um diálogo entre mãe e filho, eu acho. E a mãe pergunta, what's up today? Aí a criança fala, nothing so far. So far? Well, you never know, something could happen today. And if anything does, by golly, I'm going to be ready for it. I need a suit like that. A mãe pensando, né? Então ela tá perguntando aí, o que aconteceu? O que tem para hoje? Ele ainda nada. Ela, como assim ainda nada? Ele fala, você nunca sabe. Alguma coisa poderia acontecer hoje. Ele fala, e se alguma coisa acontecer, eu vou estar preparado, porque ele tá vestido aí de astronauta, essas coisas. E aí ela olha e fala, preciso de uma roupa igual a essa, né? Então é isso. Só que não tem muito a ver com interpretação dessa tira, né? A gente tem em negrito os termos could e does. Então no enunciado nós temos turning the third frame of the strip into the third conditional we would have. Então, para transformar aí o terceiro quadrinho, que aí o menino falando vestido de astronauta, numa terceira condicional, nós teríamos. Então vamos lá. Ele fala, if anything does, by golly, I'm going to be ready for it. Aí tá teoricamente na primeira condicional, só que com going to em vez de will. Para a gente transformar na terceira condicional, nós vamos falar and if anything, em vez de does. Esse does happen vira if anything had happened, né? Porque para a terceira condicional a gente precisa ter um passado perfeito. And if anything had happened, I would have been ready for it. Entendeu? Porque aí na main clause nós vamos ter aí o presente perfeito mais o would. Então a resposta aí é a letra E. Não, calma aí.
Exatamente. A resposta vai ser a letra E. A letra A não pode ser, porque nós temos aí o and if anything had been. Não tem nada a ver o had been, teria que ser had happened, né? Porque nós temos aí o verbo happen, que ele está indagando no segundo quadrinho para fazer sentido. E aí depois, I would have been ready for it. Por que não tem o if nesse e é considerado mesmo assim uma if clause? Isso é comum na língua inglesa. A gente pode, para deixar assim de uma maneira mais formal, tirar o if e transformar a if clause como se ela fosse uma pergunta, colocando o had antes. Então, and had anything happened, by golly, I would have been for it. É um jeito mais formal de dizer. É a mesma coisa de falar. If anything had happened, by golly, I would have been ready for it. Mesmo assim, ela é a única que está certa. A D não pode ser porque ela usa a main clause com would be e não would have been. A C não pode ser também porque ela também usa would be e ela usa a segunda condicional, na verdade. A B não pode ser porque ela usa também a segunda condicional. E a primeira não pode ser porque ela usa o verbo errado, ela usa o had been. Era had happened, anything had happened. Beleza? Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Podemos continuar, seguir? Então vamos aí. Fechou, vamos seguir aí. Um outro exercício aí do mesmo vestibular aí, da SPM, também a ver com o third conditional. Vamos lá. The underlined sentence, if you knew what was going on above your head, you probably wouldn't sleep at night. In the third conditional would be. Então nós temos aí uma frase na segunda condicional, if you knew what was going on above your head, you probably wouldn't sleep at night. Para transformar aí na terceira condicional. Então, na if clause, que nós temos um verbo no passado simples, que é o if you knew, a gente tem que transformar para quê? Para passado perfeito, past perfect. If you had known what was going on above your head, you probably wouldn't, mantém. E aí esse sleep aí que está no presente, na forma básica, a gente tem que transformar ele em quê? Presente perfeito também. Então, wouldn't have slept at night. Qual é a resposta que tem isso aí? If you hadn't known... Ó, a D não pode ser, porque ela usa o you probably wouldn't sleep at night. A C não pode ser também. Porque ela fala you probably would have slept at night, e não é you probably wouldn't, ela perde aí o sentido mesmo, a frase. A D não pode ser, porque ela usa o unless dá aquele sentido de a não ser que, não dá aquela ideia de condicional, então isso já corta a D e a E, então só pode ser a letra A. Had you known what was going on above your head, you probably wouldn't have slept at night. Você vê que aí a flexão verbal tá certinho, e ela também usa aquele jeito diferente aí para você expressar, que não usa o if. Quando não usa o if, ela formula a if clause como se ela fosse uma pergunta. Had you known what was going on above your head, you probably wouldn't have slept at night. Beleza? Ficou claro? Então isso aí. Letra A aí, que a gente tinha visto. Galera, o conteúdo de hoje é isso. Espero aí que tenha ficado claro. Agora tem uns exercícios para Enem aí, para a gente pegar mais na parte de interpretação. Deve ter uns 4 exercícios aí para a gente fazer. E esses daqui eu gostaria que vocês fizessem. Eu vou dar uns 5 minutos, vocês vão respondendo para eu saber como é que está o nível da turma, que isso aí é a parte mais importante. A gente primeiro contextualiza aí com o conteúdo, mas é aqui que o bicho pega, né? É aqui que a gente precisa que vocês estejam preparados. Então, vou dar uns 5 minutos aí, vocês leem o texto, fazem o exercício,
E aí a gente corrige juntos, tira as dúvidas e tal, e segue pro próximo, beleza? Dá 5 minutos ali, pegar uma água. E vai botando exercício aí no chat, para eu saber que vocês já terminaram aí, senão eu fico perdido. Beleza?
E aí, galera, vamos corrigir aí? Pelo que eu tô vendo, essa questão, acho que ela ficou faltando talvez uma parte para melhorar o entendimento. Eu não lembro se era só isso, que é a letra de uma música do Bob Dylan. Mas ó, já dá para entender aí alguma coisa. Ela só é mais difícil, eu acho, justamente porque ficou faltando um trecho. Não sei se não coube. Mas vamos lá, vamos ler esse texto aí para a gente entender certinho. A música do Bob Dylan chama Masters of War, os mestres da guerra, né? E ela começa falando aí, come you masters of war, you that build all the guns, you that build the death planes, you that build all the bombs. Ou seja, ele vai falar, venham vocês, mestres da guerra, vocês que constroem todas as armas, vocês que constroem todos os aviões da morte, vocês que constroem todas as bombas. Aí ele fala, you that hide behind walls, you that hide behind desks. I just want you to know I can see through your masks. Ou seja, ele fala, você que esconde atrás das paredes, você que esconde atrás das mesas. Eu quero que você saiba que eu posso ver através das suas máscaras. Então, só nesse início aí já dá pra gente perceber que a música ela vai criticar quem tá por trás dessas guerras, né? Quem fica sentado atrás aí, escondido, atrás da mesa, atrás das paredes, enquanto a guerra acontece. Ela vai criticar quem constrói as armas, quem constrói os aviões, ou seja, a indústria movida por trás da guerra. Então, nessa aí, nisso a gente já pode responder a questão. Por que não vai ser a letra B? Ela não critica o desinteresse do governo pelas famílias, ele em hora nenhuma cita famílias aí, se a gente for ler. Ela não cita desinteresse pela família de soldado morto em campo de batalha, ela não fala isso. Na letra C, o comportamento dos soldados norte-americanos nas guerras que participam, não, ele também não faz crítica aos soldados, ele não faz crítica a quem vai para a guerra, ela critica justamente quem não vai, mas manda os outros, né? Então, D, as forças armadas norte-americanas que enviaram homens despreparados para as guerras, ela não fala nada da preparação. A crítica é toda ao invés, em torno dessa primeira estrofe, ao fato de você enviar alguém para a guerra e ficar atrás da sua mesa aí, ao fato da sua indústria lucrar com a guerra aí. Então, a letra é: o envio de jovens à guerra para promover expansão territorial? Não, porque ele não cita expansão territorial aí ao longo desse trecho, a gente já pode ver aí. Na segunda step, nós estamos you that never done nothing but to build to destroy, you play with my word like it's your little toy. Então ele fala, você que nunca fez nada além de construir para destruir, você que brinca com o meu mundo como se fosse seu brinquedo, você coloca uma arma na minha mão, esconde dos meus olhos. Então você vai percebendo aí que ele está sempre criticando quem coloca a arma na mão, a indústria armamentista que promove guerras aí. Ou seja, a resposta só pode ser a letra A. O sistema que recruta soldados para guerras motivadas por interesses econômicos. Deu para entender? Ficou meio confuso? Eu falei que talvez esteja faltando uma parte, porque eu conheço essa música e tem uma letra que ele começa a questionar. E assim eu me pergunto, esse dinheiro que você ganha é tão bom? Ele realça a ideia do interesse econômico. Eu não lembro se isso fazia parte aí, se era a letra inteira ou se eram só mesmo essas três estrofes. Mas essas três estrofes já dá para entender aí um pouco, principalmente por conta dessa primeira. Pelo fato aí da crítica ser para quem constrói as armas, os aviões da morte, para quem constrói as bombas e se esconde atrás das paredes e das mesas. Entendeu? Beleza, galera? Essa é uma questão mais difícil aí, um pouco mais complicada.
Mas ela é bem interessante e eu recomendo até se vocês quiserem ouvir a música aí, ela tem uma letra bem legal. E quem sabe aí até para uma possível redação do Enem vocês já podem tirar alguma coisa. Lê a letra, pega a tradução, aprende, cante. É um clássico da música folk. Beleza? Podemos seguir? Então vamos lá. Próxima questão aqui. Mais uns minutinhos para vocês fazerem. E aí, galera, podemos corrigir? Vamos lá, que tem mais duas questões ainda. Então vamos começar a corrigir essa. Acho que todo mundo entendeu o texto? É um texto que fala sobre a Argentina em geral, Buenos Aires, né? E essa é uma questão interessante porque tudo está
tudo no texto. Todos os itens aí, eles estão no texto. Eles estão no texto e seja ele falso ou verdadeiro, assim. Então, vamos lá. Por exemplo, na letra A, ele fala aí, nesse artigo do jornal, Buenos Aires é apresentada como a capital argentina que foi objeto de novelas televisivas baseadas em sua vida noturna e artística. Não. O que fala de novela televisiva no texto, na verdade, não fala nem de novela televisiva. Ele tem o termo soap opera, que é o termo novela, mas ele quer dizer novela política. Então, não tem nada a ver que foi objeto de novelas televisivas baseadas em sua vida. Então, às vezes você vê o termo soap opera, você acha que é, mas não. Essas novelas aí é para indicar instabilidade política. A letra C, ela fala que teve sua energia e aspecto empreendedor ofuscados pela incerteza da economia. O que não é verdade, porque justamente no texto a gente fala aí, even with the uncertain economy the creative energy and enterprising spirit of porteños, as residents are called, prevail. Ou seja, mesmo com a economia incerta, a energia criativa e o grande espírito dos portenhos, como os nativos chamam, prevalece. Então ele está falando aí, não é ofuscado pela incerteza da economia, porque as boas qualidades assim da Argentina prevalecem, ele fala. Na letra D, foi marcada historicamente por uma vida financeira estável com repercussão na arte. Não, a vida financeira não foi nada estável, ele fala, começa o texto falando, Contemporary Argentine history is a roller coaster of financial booms and cracks, ou seja, a história da Argentina contemporânea é uma montanha-russa de booms e de altos e baixos financeiramente, né? Ou seja, totalmente instável, na verdade, né? A letra E também está errada, porque ela falou que parou de atrair apreciadores da gastronomia, e lá ele justamente fala que ela continua a atrair, this attractive city continues to draw food lovers. Então ela continua a atrair gente pela gastronomia. Então, não tem nada a ver. E ela também fala ali, favorable exchange rate. Isso aí significa uma taxa cambial favorável. Ou seja, não é um alto valor de sua moeda, é um baixo valor da moeda deles. Mas ele só da parte da gastronomia já vai. Por isso aí que nem falaram aí no chat, a resposta é a letra B. A Argentina manteve sua elegância e espírito cosmopolitano apesar de crises econômicas. A ideia geral do texto é essa. Beleza? Vamos voltar aqui. Cadê? Onde é que fala espírito cosmopolitano? Ah, espírito cosmopolita. Apesar de suas crises econômicas. Ó, te falar que eu não sei dizer certinho o que seria um espírito cosmopolita. Não sei, não posso te dizer, teria que dar uma pesquisada aí, o que seria o espírito cosmopolita. Ele nem tem, ele tem esse termo aí, né? Quando ele fala em Buenos Aires, graceful, elegance and cosmopolitan cool. Então, esse cosmopolitano, realmente não sei, aí a gente pode dar até um Google aqui para descobrir agora. Ah, pronto. Vamos lá. O espírito cosmopolitano aí, que nem eu acabei de ver no Google, que eu não sabia o que era, né? É a mesma coisa em português e em inglês, né?
Ele é aqui, cosmopolitano, ele quer dizer aquela cidade muito grande, que é um centro urbano, que é aquele meio que centro cultural, que tem gente de tudo quanto é canto, sabe? Que nem São Paulo, você vê gente de tudo quanto é canto, grande centro cultural. Isso que quer dizer aí o espírito cosmopolita, beleza? Cosmopolitano, não sei qual que é o certo. Deu para entender? Beleza. Então, beleza, vamos aqui para a próxima aí. Essa aí caiu no Enem em 2015. E vamos lá, mais 5 minutinhos aí para fazer essa. Dá para fazer em menos até. Vamos lá, então? Vamos lá, o texto aí começa com a autora do texto, né, falando Why am I compelled to write? Então, por que eu me sinto, por que eu sou tão atraída para escrever essas coisas? Só essa pergunta já responde a questão. Ela explica, então, quais são as razões pelas quais ela escreve, que nem vocês colocaram aí, né? Aí. Ela não fala que ela escreve por conta de possibilidades para mudar o mundo real, não, porque ela fala que ela consegue mudar o mundo do jeito dela quando ela está escrevendo, não mudar o mundo real. É, ela não quer evidenciar as compensações advindas da escrita, ela só quer explicar por quê, como ela se sente. Ela menciona assim que ela ajuda a lidar com os medos dela, mas não fala, não é o objetivo do texto, nem as escolhas que ela faz para ordenar o mundo. O motivo mesmo do texto, o intuito do texto mesmo é falar por que ela escreve. Bem tranquila essa, né? Vamos lá então para a última de hoje.
E aí, vamos corrigir então? Vamos lá. O uso de celulares em lugares públicos tem sido prática recorrente. O texto aponta que essa prática tem gerado. Então vamos lá. A ideia toda do texto, ele começa falando aí: Most people today have a mobile phone. In fact, many people can't imagine how they ever got along without a portable phone. Então ele estava explicando aí, introduz um pouco o telefone e aí depois ele começa a falar: However, many people also complain about cell phone users. People complain about other people loudly discussing personal matters in public places. They complain when cell phones ring in movie theaters or in concert halls. They complain about people driving too slow and not paying attention to where they are going because they are talking on a cell phone. Então ele vai explicando vários problemas aí que as pessoas reclamam com relação ao celular. E aí ele termina o texto aí com uma conclusão, né? Whenever a new communications technology becomes popular, it changes the way society is organized. Então, toda vez que novos meios de comunicação viram populares, eles mudam o jeito que a sociedade é organizada. E aí ele conclui: Society has to invent rules for the polite way to use the new devices. Então ele fala que a sociedade tem que inventar regras para um jeito mais correto, mais de usar os novos aparelhos. Então, basicamente aí, a resposta aí, o texto basicamente uma reclamação sobre a falta de normas, falta de regras que ele falou que devem ser inventadas no comportamento dos usuários aí com relação ao telefone. A letra A não pode ser porque não tem nada a ver anseios para ampliar os benefícios dos dispositivos. Ele não questiona sobre dependência, ele não fala sobre vício, a ideia dele é falar sobre falta de norma mesmo. Ele não discute também legislação para comercialização, ele nem fala de comercialização, e nem dúvida em relação ao manuseio. Então essa é bem clara aí que o problema é a falta de norma dos usuários. Você usa, e aí reclama que a sociedade tem que inventar leis para isso. Tranquilo, galera? Por hoje é só. Espero que tenha ficado claro aí a second conditional, third conditional. Os exercícios tenham ajudado também. E é isso aí, por hoje é isso. Obrigado aí pela atenção e até daqui a 15 dias. Semana que vem é com a Isabela. Tchau, tchau. Muito obrigado, hein?